nos ajude a mergulhar nesse mistério da fé, que é a profissão de fé, o amor de Pedro, a vida de Pedro e o seu significado na vida da igreja. Esse homem tão simples, Pedro, um pescador, também chamado de Cefas, mas que Jesus quis chamar de Pedro, rocha, pedra, mudou o seu nome porque quis e deu a ele uma missão muito importante na vida da igreja. E esta missão acontece até hoje, 2000 anos depois, na vida e no ministério do Papa. A palavra Papa significa pai, paizinho, aquele que cuida. Ele é de fato o guardião da vida da igreja, o guardião da caridade, o guardião do amor, o guardião da fé. E nós vamos ser convidados nesta manhã a mergulhar nesse mistério um pouquinho. Para isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa de um pouquinho de catequese. Pode parar um pouquinho? Você não vai ficar cansado? Obrigado. Nós precisamos um pouquinho de catequese, meus queridos. Por quê? Porque de fato, infelizmente, catequese que a gente recebeu lá para fazer a primeira comunhão, para fazer o crisma, talvez alguns de vocês ainda estejam se preparando para esses sacramentos, ela não aprofunda algumas coisas que são importantes na vida da igreja. Não dá para amar a igreja sem conhecer a importância da igreja no coração de Cristo. Tem um monte de gente hoje, no mundo de hoje, apaixonado por Jesus, não é? Estampa Jesus em suas camisetas, carrega medalhas, carrega as suas imagens, é capaz de fazer missões extraordinárias por Jesus. Mas quando você fala da igreja, parece que de repente existe uma sensação de dúvida. Será que realmente Jesus quis isso? Ou será que simplesmente basta eu amar Jesus e isso está bom demais na conta? Então esse é o primeiro passo dessa nossa catequese desta manhã. Não é apenas uma pregação. A pregação, ela poderia ser feita apenas para tocar o coração, para tentar mover a alma, o interior de vocês. Mas a catequese, ela também quer ajudar a mente, a educar o coração. Por quê? Porque como bons católicos, hoje mais do que nunca, nós temos sido atacados de todos os lados. Nós já não somos mais os únicos, e há muito tempo não somos os únicos. Convivemos com homens e mulheres, jovens, adolescentes, que vivem outras experiências de fé, e muitas vezes pedem de nós, perguntam para nós as razões da nossa esperança. Por que para a Igreja Católica isso é importante? Por que a igreja é importante? Eu não posso amar Jesus sozinho, sem ir na igreja. E eu tenho que dizer para vocês que eu não posso amar Jesus sozinho, sem ter que ir para a igreja, porque senão isso é um ato explícito de egoísmo, que é um vício capital, e é uma doença da alma e dos nossos tempos. Porque Jesus quis convocar uma comunidade. Jesus não fez tudo sozinho. Se Jesus quisesse fazer tudo sozinho, ele viria do céu, cairia de paraquedas no meio do mundo, não nasceria de uma mulher, Maria, não chamaria os seus discípulos, os 12, não convocaria as multidões, não falaria a 5.000 homens, mulheres e crianças, e sabe Deus mais quantos, não multiplicaria os pães para aquele povo que parecia ovelha sem pastor. Nós estamos aqui reunidos porque viver em comunidade é uma coisa importante, e é na medida em que nós comunicamos a fé que nós experimentamos a ação de Deus na nossa vida. Toda a missão de Jesus, toda a vida de Jesus foi exatamente isso: comunicação.
comunicação da fé. O que Jesus quis fazer desde o início foi plantar a fé no coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, daqueles que ouviram Jesus e ficaram entusiasmados com as suas palavras, porque eram palavras diferentes. Aquele homem era ousado, não era hipócrita como os fariseus, que diziam um monte de coisa e não faziam nada daquilo que eles pregavam. Jesus era diferente, e suas palavras tinham poder de convencimento, tocavam na alma, eram como uma flecha certeira que sabia aonde atingir. Jesus conhecia o coração daqueles que ouviam a sua voz, e a palavra de Jesus era tamanhamente eficaz que as pessoas vinham ao seu encontro, queriam saber quem é que é Jesus, quem é que era Jesus, o que Jesus tinha para dizer, qual é que era a mensagem que Deus estava transmitindo. E iam experimentando isso não sozinhas, mas iam experimentando isso em comunidade, no meio umas das outras. Um pouco disso é o que estamos fazendo aqui. Essa experiência de retiro, a experiência de viver em comunidade, a experiência de ir à Eucaristia, nada mais é do que repetir quantas vezes forem necessárias esta busca comum do encontro com Cristo. E isto não acontece isoladamente. Então Jesus sim quis uma comunidade de discípulos. Jesus quis fundar uma igreja. Jesus quis dar à humanidade que ela não tinha, porque não é pelo caminho do egoísmo que se chega à salvação. Ninguém se salva sozinho. Ou nós nos salvamos em comunidade, ajudados e amparados uns pelos outros, ou então não nos salvamos. A salvação é um dom de cooperação e de fraternidade, e isto precisa ser recordado no dia de hoje, nos dias de hoje, porque cada vez mais a gente percebe o nosso mundo caminhando para uma experiência de isolamento. Cada um faz suas opções, faz suas escolhas e quer viver um pouco que sozinho, despreocupadamente. O que importa é o que eu decidi a respeito da minha vida, e eu tenho que interditar essa mentira do inimigo. O que você decidiu para a sua vida sozinho não importa nada. Se você não decidiu isso diante de Deus, é uma mentira, e você precisa abrir mão desta mentira, porque a única verdade é aquela que Deus manifesta na nossa vida quando estamos reunidos em comum através da ação do Espírito Santo. A verdade é um carisma da igreja, é um carisma da comunidade, reunida na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe verdade isolada, sozinha. O que alguém pensa não serve para nada, serve aquilo que discernimos na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, quando nos reunimos. Portanto, quando nós meditamos e dizemos que a igreja comunica para nós a verdade de Deus, não estamos falando do Papa sozinho, não estamos falando deste padre, daquele bispo, não estamos falando deste pregador ou daquele pregador, estamos falando daquilo que Deus tem para dizer para nós. Ele quis chamar um povo, Ele quis reunir uma comunidade, Ele enviou o seu Filho ao mundo para formar uma comunidade de discípulos, para reunir um povo santo, um povo para viver unido e para experimentar a sua força e o seu poder. Esta é uma primeira palavra de catequese. A segunda nos leva à pessoa de Pedro. Se você tiver com sua Bíblia aí, você poderia abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, verso 13. Eu digo a vocês uma coisa muito importante, meus queridos jovens, e todos vocês que nos ouvem, tanto aqui como também pela rádio, pela web rádio. Há algo muito importante que precisa ser dito